Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chama o Photo Finish, o quadro aqui do canal onde é que eu respondo e reajo aos comentários que vocês deixaram nos meus últimos vídeos, de uma maneira um pouco mais irreverente, onde é que o objetivo é realmente ter uma conversa um pouco mais aprofundada com vocês e manter este contato. Então, editor, solta a vinheta, que agora a gente tem até vinheta aqui no quadro. Editor, solta a vinheta. Que no caso, o editor sou eu mesmo, né? Então eu vou estar soltando a vinheta. Agora isso aqui é um quadro de respeito. Agora temos vinheta, temos até uma logo do quadro. E lembro para vocês, assim como a minha xícara diz aqui, ó, o que baixa pace é o treino. E se você não deixar o like no vídeo, você também não baixa o pace. Então, para baixar pace é simples. Deixa o like e treina, que é certeza de sucesso. Então vamos lá para a primeira pergunta do vídeo de hoje. Nestor, é a pergunta do Gabriel PQD. Nestor, como você indica treinar para distâncias maiores, 21 e 42, sem perder performance nas distâncias mais curtas? Então, quando a gente treina para distâncias mais longas, é natural que a gente perca um pouquinho de velocidade, tá? Principalmente porque a gente não vai estar treinando de maneira específica para essas provas, mas é possível você manter a sua velocidade se você der os estímulos adequados no seu treinamento. Se você mantiver esses estímulos mais fortes, é claro que treinando para o 21, para um 42 km, vão ser menores esses estímulos, né? Porque tu vai estar focado em melhorar as tuas capacidades em torno das distâncias maiores. Mas é possível de manter, é claro, que não tem como você, por exemplo, sair de uma prova de 21 km e correr uma prova de 3 km depois, ou correr uma prova de 5 km, porque você vai estar faltando percepção de ritmo, essa valência, esse contato com um pouquinho maior com a velocidade. Mas dá para sim equilibrar as coisas e ora, tu foca um pouquinho mais na resistência quando treina para os 21 e para os 42, mas sem deixar a velocidade de lado, e quando tu for focar nas provas curtas, tu trabalha um pouco mais a velocidade, mas também sem deixar a resistência de lado. Próxima pergunta. Pergunta aí na aula 5 sobre treinamento de corrida. O Celecão comentou: minha maior burrice foi correr a distância do TAF da PMMG 2 dias antes, achando que me ajudaria. Dei meu melhor. No dia do TAF foi sofrimento e perdi o concurso que me preparei mais de um mês, o ano inteiro. Esse é um erro realmente bastante comum que acontece no universo da corrida. Por quê? Muitos corredores eu vejo fazerem isso até nas distâncias maiores, que, por exemplo, correm uma meia maratona ou correm 10 km antes de fazer uma prova de meia maratona ou uma prova de 10 km. O que não faz nenhum sentido, porque na semana de prova a gente não vai estar ganhando condicionamento. No máximo, tu precisa descansar e deixar o condicionamento que você tem no seu corpo aflorar, então ele surgir. Você não ganha condicionamento na semana de prova. Esse é um erro muito comum que eu vejo a galera cometer, ou o erro mais clássico, né? Que é querer fazer a distância ou fazer a prova. Então, estou me preparando para uma prova de 5 km. Eu quero fazer sub 30. Vou correr toda semana 5 km no meu máximo para ver se eu consigo correr sub 30 nos treinos para depois correr na prova. O que não faz nenhum sentido, mas infelizmente isso acontece. Espero que você não cometa esses erros novamente, né? Tanto o Celecão quanto as outras pessoas que assistem os vídeos aí também. Tá difícil de... Ellison Silva 3695. Quando termina cada bloco no fartlek, você descansa algum tempo ou faz direto? Isso aí no como treinar para meia maratona. Sempre treino os fartleks, a gente não descansa no meio. O descanso ele é trotando, tá? Então são blocos onde você vai correr um pouco mais rápido e aí depois tem um descanso que é sempre ativo no meio. A característica do fartlek é ser um treino contínuo com alternância de variações. Então, treino fartlek, sempre intervalo ativo. Pode ser um trotezinho bem lento, pode ser um trote um pouco mais forte, vai depender das condições do seu treinamento e de como você foi estruturado. Enfim, bora pro próximo. Do comentário, mais uma vez, do Celecão. Olha só, nem vi que tinha separado 2 comentários dele. Só que é num outro vídeo, que é qualidade não é quantidade, que ele diz: eu não consigo aumentar mais um dia, falando sobre os treinos da semana. Treino 3 dias. Convém aumentar mais 1 ou 2 km nos dias que consigo treinar para aumentar o volume? Sim, convém muito, e essa inclusive é uma das melhores estratégias que eu recomendo. Por quê? Sempre quando a gente está se preparando para treinar, é muito mais difícil eu acrescentar mais um dia de treino da semana,
onde é que eu vou ter que colocar mais 30, 40 minutos, vou ter que dedicar um espaço na minha agenda, vou ter que tomar banho depois do treino, vou ter que me organizar. Então, muitas vezes, esses 30, 40 minutos de treino, eles vão se estender para 1 hora, entre o pré e o pós, do que eu adicionar mais 1 ou 2 quilômetros no volume que eu já vou fazer. Então, já tô treinando, mais 1, 2 quilômetros vai dar o quê? Mais 10 minutos, 15 minutos. É mais fácil adicionar 10 minutos nos treinos que eu já faço do que eu aumentar mais um dia. Então, essa estratégia é muito válida e pode fazer sim. Bora pro próximo. É do Seixo Papinto 18. Cara, desculpa, mas como tu é prolixo, mano, não deu pra terminar esse vídeo não. Infelizmente, esse é um mal que eu tenho como professor, porque eu canso de repetir as coisas aqui e muitas vezes nas explicações eu acabo realmente repetindo, mas é uma maneira de fazer vocês gravarem aquilo que vocês estão, do que eu estou tentando passar. Porque muitas vezes, mesmo eu falando várias vezes, ainda surgem dúvidas ou ainda aquilo que eu quero passar não fica muito claro. Então eu repito e repito de diferentes formas e trazendo exemplos diferentes para que o entendimento fica o mais fácil possível e aquilo grave na sua mente, tá? Mas entendo que pode ser realmente, posso ser um pouco prolixo e aí não tem o que fazer, cara. Desculpa, vai ter que assistir um outro canal aqui, porque meus vídeos são longos, eu sou prolixo mesmo, e é isso aí. Sabe no que mais que eu sou prolixo também? Em sempre te lembrar que você precisa olhar a descrição aqui dos vídeos. Ah, Nestor, por que eu preciso olhar a descrição dos vídeos? Porque na descrição dos vídeos tem link para minha assessoria, caso você deseja ser treinado por mim e evoluir na corrida através do meu método, o método Pro. Então, primeiro link da descrição, tem também link para o meu Strava, caso tu queira acompanhar meus treinos por lá. Tem link pro meu Instagram, caso tu queira me acompanhar por lá, também produzo conteúdo. Tem link para minha newsletter, que é gratuita. Tem link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, caso você seja um corredor mais autodidata. E também tem links, cupons de desconto aí para você estar utilizando em alguns sites. Então, serei prolixo sempre em todos os vídeos também para te lembrar que você precisa olhar sempre a descrição, beleza? Vamos para o próximo vídeo. O Eduardo Feijó, esse aqui é aluno meu. Ah, esse aqui eu sei. Baixei 22 minutos no meu tempo na maratona com a consultoria. Só tenho a agradecer. De nada, cara. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela confiança. Inclusive, se você quer melhorar seu tempo também, faça como o Eduardo e entre para minha assessoria. Próximo. O Diego Augusto 2025. Faço 5K a 18,20 e quero correr sub-17 para uma prova em outubro daqui 5 meses. Mas treino sem planilha. Aí já tá errado. E perceba, treinar sem planilha não é que você precisa ter um treinador. Eu sei que tem muitos corredores que gostam de treinar de uma maneira autodidata e tá tudo certo, tá? Eu sou treinador, eu falo que com treinamento é muito melhor, tendo um treinador é muito melhor, você vai evoluir muito mais e ter a segurança, mas é possível treinar sozinho. Só que o problema está em treinar sem planilha. Por quê? Porque mesmo que tu não tenha um treinador, você precisa ter uma planilha, você precisa ter uma organização de onde você está começando, o que você vai fazer no meio e onde você vai chegar. Então é extremamente importante que você tenha uma planilha de treinos, mesmo que você monte ela. E ele complementa. Procure intercalar treinos de alta intensidade e longos leves. Tá, beleza. Esse é um treinamento padrão, onde é que tu intercala mais intensidade, intercala com treinos mais lentos, mas como que tu tá fazendo essa progressão? Quais treinos tu vai fazer? Tu decide no dia o treino que tu vai fazer? Decidindo no dia, pode ser que tu tenha interferência do teu pensamento, do teu cansaço. Então é sempre importante, pelo menos, tu sente no domingo ali, monta o treinamento da semana, já saiba o que tu pretende fazer nas próximas semanas, mas tu tenha este planejamento, porque isso vai te ajudar. Não dá para treinar sem planilha. Você precisa ter uma organização. Vamos para o próximo. O P. Tavares 76. Muito top o seu conteúdo, Nestor. Me admira ter ainda tão poucos subscritores. Abraço de Portugal. Pô, cara, isso aqui é loucura. Muito obrigado. Tem gente de Portugal me assistindo. Tem noção que a pessoa tá em outro país e ela tá vendo meu vídeo. Muito obrigado para você que é de Portugal. Muito obrigado também para você que é de qualquer estado do Brasil ou se você é de qualquer país. Inclusive, comenta aqui, deixa nos comentários, né? Obviamente, se você vai comentar, vai deixar no campo dos comentários de que estado você está me acompanhando para eu saber de onde é que vocês são. Muito obrigado por todo o carinho aqui e esperamos que eu tenha mais inscritos aí, ou como falo lá em Portugal, subscritores. É legal. Se você ainda não está subscrito no canal, esse é o momento para que você consiga receber mais conteúdos como esse. Bora pro próximo. Marcelo Bragato 2914 comentou no vídeo do quais os segredos para correr uma meia maratona em 13h30 e lá vai, onde é que eu mostro o treinamento que eu aplico com os meus alunos. Salve, Nestor. Salve, Marcelo. Tá salvado.
Quanto mais vejo seus vídeos, me convenço que ter uma assessoria encurta o tempo em muitos dos objetivos. Ano passado, comecei a treinar e acabei aumentando demais o volume semana a semana. Conclusão, fiquei com dor no arco do pé e só parou uns 2 meses depois que parei total de correr. Pô, isso é muito ruim, porque quanto mais a gente treina, mais a gente melhora. E se a gente lesiona, a gente não está conseguindo treinar, ou seja, a gente não está melhorando, né? Óbvio, mas faz sentido. Por acaso conhece uma prova aqui no Espírito Santo chamada 10 milhas da Garoto? Se sim, já veio aqui alguma vez disputá-la? Sucesso sempre. Nunca fui para correr as 10 milhas da Garoto, mas sei que é uma prova bem famosa e tenho vontade de ir para essa prova. Inclusive, se você é de alguma empresa ou se você queira patrocinar a minha ida para correr as 10 milhas da Garoto, estou aceitando patrocínios para correr lá. Se não, algum dia eu vou ir por conta própria, mas por enquanto ainda não planejo ir correr lá, mas tenho muita vontade de conhecer porque é uma prova bastante clássica aí dentro do Brasil. E sobre ter um treinador ou uma assessoria, realmente encurta o caminho, porque não necessariamente ter um treinador ou uma assessoria, tá? Mas ter alguém mais experiente te orientando. O que um treinador ou uma assessoria faz? Porque sempre qualquer coisa que você for fazer, se você começa por conta própria, se você quer aprender, você tem uma curva de aprendizado muito maior, porque você precisa reunir todas as informações para aplicar em você, ver aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, o que é melhor para você, para aí sim começar a ter ganhos maiores. Quando você já começa com uma assessoria ou com um treinador, o que acontece? Você não precisa testar as coisas. Porque você já vai ter alguém que tem uma experiência prévia, que já viu com erros e acertos nele mesmo, com outras pessoas, já leu sobre o assunto e você ganha toda essa gama de conhecimento, toda essa experiência e consegue usar para ti. Por isso que eu sempre converso com meus alunos, eles me mandam mensagem no WhatsApp, eu vou respondendo, a gente vai ganhando mais tempo, ele ganha tempo, porque, nossa, que ritmo eu tenho que saber? Eu já sei o ritmo que ele vai correr. Nossa, mas tu acha que isso aqui vale a pena, Nestor? Não, isso aqui não vale a pena. Por quê? Porque eu já testei em mim, não adiantou muito, já tem outros estudos que mostram que isso não importa muito, então tu economiza tempo, o que é algo muito positivo. Então, sim, ter uma assessoria, um treinador, faz com que você ganhe a experiência dele e também ganhe tempo, porque você não vai cometer certos erros. Beleza? Então, vamos lá. Próxima pergunta do Robert Underline 5.1, acho, na aula Como Fazer Fortalecimento para Corrida. Inclusive, essa é a aula 8 que eu produzi lá no início de 2024. E eu acho que tem gente que está cobrando caro para fazer uma aula que não tem toda essa qualidade que essa aula aqui tem. E tá de graça lá no meu canal. Então, se você quiser saber a aula sobre fortalecimento, inclusive vou pedir para o editor, que no caso sou eu mesmo, deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando sempre, olha a descrição do vídeo. Ou deixar no card para que você assista a aula. Like 189, modo on. É isso aí. Deixa o like e baixa a pace, não tem erro. Eu faço full body 2 vezes na semana, somente com peso livre. Acho animal essa ideia. Eu também faço full body somente 2 vezes na semana e também somente com peso livre. Não treino com máquina, porque treino com máquina não é o melhor treino para corrida. Se você deseja ser um corredor melhor, precisa trabalhar com pesos livres, precisa trabalhar com peso do próprio corpo. Isso já vai suprir e muito as suas necessidades. Então, acho animal essa divisão de treino. Próximo é o Dan Branches -D8P. É muito legal esses nomes no YouTube, né? Que é como escolher as suas provas de corrida. Quanto tempo atrás da prova-alvo meia maratona devemos fazer uma prova de preparação de 10 km? Eu aconselho entre 4 a 6 semanas, tá? 4 a 6 semanas vai ser um tempo muito legal, onde é que tu consegue correr forte, correr a prova bem, tu tem uma estimativa do que tu pretende correr na meia, até 3 semanas antes dá para fazer, mas eu não gosto que essas semanas muito próximas ali, se for fazer uma prova de 10K, provavelmente vai ter que fazer a prova e ainda fazer uma rodagem no mesmo dia para somar o volume, porque essas semanas ali, principalmente a segunda, a penúltima e a antepenúltima semanas antes da meia são as semanas de pico de volume. Então, se tu for fazer uma prova de 10K nessas, tu vai ter que fazer uma rodagem junto. Se isso não for um problema, dá para fazer. Se não, eu prefiro que seja de 4 a 6 semanas antes. Qual a diferença agora? Próxima pergunta. Qual a diferença entre os tiros de 400 e tiros de 1000? É a pergunta do Valdemar Neto. Valdemar Neto, 9725. Nos 400 tu pensa que vai morrer. Nos 1000 tu tem a certeza. Isso é legal, isso é legal. Mas eu confesso que eu não sei, tá? Mas acho que esta tua intensidade nesses treinos já tá um pouco diferente. Porque eu normalmente penso que eu vou morrer nos 400 e no 1000 eu sei que vai ser difícil, mas como a intensidade ela não é tão alta, então costuma ser mais fácil. Porque normalmente quando as distâncias
são menores, a intensidade é mais alta. Então tende a cansar mais. Pelo menos eu me sinto bem mais cansado quando faço um tiro de 400 do que tiro de 1000. Mas talvez por eu ter vindo do atletismo, ter vindo da pista, me sinto muito mais confortável fazendo um tiro de 400 e gosto muito mais. Mesmo que termine com aquela sensação assim de um gosto de ferro assim na boca, sabe? É legal, essa sensação é bom. Bora para a próxima pergunta. A pergunta do Luiz Gustavo. No vídeo, como correr 5 km abaixo de 20 minutos. Professor, treinar 2 vezes na semana, certo? Sobraram 5 dias. Posso colocar reforço muscular nesse meio, academia? Grande abraço, Gustavo do RJ. Salve, Gustavo do RJ. Um abração pra ti. Seguinte, na verdade, eu dei esses exemplos desses 2 treinos da semana que eram para fazer, que eram os 2 treinos de qualidade na semana. Mas sim, nesse meio tempo, tu precisa também colocar o fortalecimento, pelo menos 2 vezes na semana. Acho bárbaro, assim, o suprassumo, mas tu pode fazer outros treinos de corrida, na verdade, pelo menos eu aconselho que tu faça mais um, que seja mais um treino de rodagem, se tu treina 3 vezes da semana. Então, provavelmente vai ser o seu treino longo ali, correndo numa Z2, numa Z3, bem tranquilo para somar volume. Se você treina 4 vezes, esse outro treino também vai ser uma rodagem mais curtinha, entre 30 e 50 minutos. Se você treina 5 vezes, também vai ser mais outra rodagem, com alguma opção de velocidade, mas bem pouca. Enfim, se você treina 6 vezes, vai ser outra rodagem e aí vai subindo. Esses são os 2 treinos principais, mas depois a gente acrescenta volume com os outros treinos de rodagem. Próxima pergunta. Finanças, né? Eu acho que deve ser finanças, controle. No como escolher suas provas de corrida. No vídeo ele comentou. Ei, Nestor, tem como fazer uma explicação sobre como montar um calendário de provas que são mais importantes que temos no Brasil? Não, porque eu não sou essa pessoa que vai te ajudar com isso. Primeiro que eu não sou muito ligado em prova, é igual dica de tênis. Se você me pedir dica de tênis, eu vou dar sempre a mesma dica, porque eu não... De verdade, eu estou falando a verdade pra você. Eu não olho tênis de corrida, eu não fico olhando o que é o tênis que tem o melhor amortecimento, esse negócio. Cara, eu vejo, compro, o tênis tá dentro do meu custo-benefício, eu compro. Prova de corrida é a mesma coisa. Tem as provas grandes, mas aí também essas provas grandes dependem muito de custo-benefício, do qual estilo da pessoa correr. Tem provas que são clássicas aqui no Brasil, mas aí, tipo assim, São Silvestre, o 10 milhas da Garoto que foi citado, Maratona do Rio, a Maratona de Porto Alegre, uma Maratona de Floripa, são provas clássicas. Tem uma Maratona de Curitiba, provas em São Paulo, mas são muitas provas de corrida que surgem e aí não tem realmente como eu falar esse calendário, porque eu não sou tão ligado assim em provas. Normalmente eu escolho uma prova plana, com um clima bom, e vou lá e faço o meu tempo, assim, não sou a pessoa que escolhe provas. Então não tem como falar isso, porque não vai ser a minha realidade, não é nem má vontade, é que realmente não é aquilo que eu costumo viver, e aí não vou conseguir te ajudar tanto com isso. Então peço desculpas, se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar, deixa aí nos comentários que eu respondo essas dúvidas. E vamos para a próxima, que é a pergunta da Janaína1318. No vídeo da tier list dos melhores hábitos para correr mais rápido. Correr em jejum de vez em quando, mesmo em treino forte? E a resposta é sim. Eu vou falar o que eu faço, porque eu tenho um princípio na vida, e tanto dentro da vida para todas as coisas quanto na corrida, que é eu fazer aquilo que eu ensino. Então, tudo que eu falar aqui nos vídeos, você vai ver eu aplicando isso na minha vida também. Então, eu não falo nada que eu não faço. E sobre correr em jejum, todos os treinos que eu faço pela manhã são em jejum. Todos, todos, todos. Jamais vou comer um negócio... Tá, sei lá. Talvez se eu for treinar às 11 da manhã, que às vezes eu vou treinar nesses horários, eu como alguma coisa, porque aí fica um gap muito grande. E aí, normalmente, se eu vou estar trabalhando alguma coisa, aí eu como. Antes, vou comer, sei lá, 7 horas, 8 horas da manhã, vou tomar meu café. E aí, depois eu faço o treino às 11 alimentado. Mas se eu for treinar, sei lá, 5, 6, 7, 8, 8 e meia da manhã... Todos os treinos são em jejum. Inclusive, eu faço todas as minhas provas em jejum. Nossa, Nestor, faz em jejum? Faço. Acordei para correr maratona em Porto Alegre. Não corri esse último ano, mas acordava 3 da manhã, porque tinha função de organizar assessoria e tal. Ia correr às 7 em jejum. A última refeição foi a janta. Não gosto de comer nada antes da corrida. Não me sinto legal. Minhas performances são todas muito boas. Claro que eu já treino em jejum desde 2021, eu acho. Acho que 2021 ou 2022, e não me atrapalha em nada a minha performance. Como todas as provas. Tem provas que eu me performo bem, tem provas que eu não performo também, mas nenhuma dessas performances ruins estão associadas a o fato de eu estar em jejum ou não. Bati meu RP na meia maratona correndo para 1h18 em jejum, sem tomar nenhum carbogel durante a prova.
Depois, no mesmo ano, fui correr uma outra prova, não fui tão bem, mas estava na mesma condição. A alimentação prévia da gente tem muito mais influência do que a tua alimentação realmente pré-treino. Vai muito da individualidade de cada um, mas eu recomendo, quando passei a treinar em jejum, passo a me sentir muito melhor, faço longão em jejum, longão de 1h30, 20 km em jejum, a própria minha maratona, como eu disse, provas, se eu vou fazer treino de tiro em jejum, e se eu for fazer algum treino alimentado, eu sei que já testei, tem que ser no mínimo de 2 horas a 3 horas fazer minha última refeição, comer a última coisa, para dar esse tempo de fazer a digestão e aí eu conseguir treinar. Então sim, dá para treinar, recomendo, se você não corre em jejum, vai começar, faça como eu. Teste primeiro nas corridas mais leves, vai sentindo como é que teu corpo reage. É normal talvez sentir um pouquinho de dificuldade nas primeiras vezes, porque tu tá adaptando, mas depois que tu adapta, só vai dar para correr provas em jejum, correr treino forte em jejum, bem tranquilo, tá? Mas também, se tu quiser comer alguma coisa antes, pode comer, não vai fazer nada. Mas você já sabe a minha opinião lá no vídeo da tier list, onde é que eu deixei ela. E vamos para a próxima. Não tem mais próxima pergunta, então este vídeo termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Lembra de deixar nos comentários também uma próxima dúvida que você pode ter para eu responder no próximo. Chama o Photofinish, como vocês já sabem, um novo quadro aqui do canal. A gente se vê numa próxima e valeu! Lembra, ó, o que baixa pace é o treino e o like que você deixa no vídeo.